noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Alegria vê-los, revê-las, né? Aqueles que a gente não viu pela manhã, que estão vendo agora à noite, que o Senhor, nessa noite, né, possa falar contigo, que você possa navegar no Espírito de Deus, que você possa se deliciar, vou usar essa palavra, se delicie da presença do Espírito de Deus essa noite neste lugar. Os quatro cantos ele está soprando. Essa manhã nós ouvimos da parte a palavra que nós precisamos ser como Filipe, ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele. Quando ele vai e explica para o eunuco aquilo que ele estava lendo na carruagem. E foi esse ensinamento dessa manhã. E nessa noite que você também possa absorver isso para você, né? E ouvir a voz de Deus e ouvir o Espírito Santo de Deus. Clareia tudo na nossa mente. Amém?
Josué 3, amém, igreja? Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, então, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Pai amado, obrigado pela sua palavra. E Santo Espírito, eu acredito que essa direção foi do Senhor a nossa, então que você testifique isso no coração de cada filho e filha sua aqui, Deus. Eu creio que essa direção é do Senhor para nós como igreja. Então mova isso, Deus, que seja realmente o entendimento de todos nós, se assim for realmente o teu querer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus falou comigo sobre essa palavra santificação. Santificai-vos. Você vê aqui esse versículo 5, olha que coisa tremenda. Santificai-vos por quê? O que estava para acontecer aqui? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que estava para acontecer aqui nessa história? Eles iam passar o Jordão. Antes de Josué ser líder do povo de Deus, era Moisés, né? E a gente sabe que Moisés foi usado para tirar o povo da terra ali do Egito. E quando Moisés tirou o povo da terra do Egito, ele teve que passar por umas águas também, né? E aí quando ele chegou nessas águas, e o povo ficou entre as águas e entre o exército de Faraó, ou seja, né? Naquela sem saída, beco sem saída, né? E aí eles chegaram ali diante daquela situação, e Deus, de repente, vira para Moisés e fala assim: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E ao erguer ali o seu cajado, de repente o mar se abriu. Deus deu uma direção para Moisés e o mar se abriu. Aqui, antes do povo passar pelo Jordão, Deus dá uma outra direção para eles. Antes ali, quando eles estavam com aquela mentalidade de escravidão, Deus fez o milagre de uma forma sobrenatural, mas agora Ele pediu ao povo que eles fizessem algo que eles poderiam fazer. Eles já tinham sido trabalhados por Deus durante algum período, ali os seus 40 anos, e Moisés não pôde entrar na terra prometida, né? Porque ele se deixou ser levado pelas murmurações. Mas aí passou o cajado para quem? Para Josué. E chega um momento de Josué tomar posse das promessas de Deus para aquela geração. Sabe, irmãos, tem algumas coisas que às vezes nos assustam, né? Do que a gente passa, dos desafios que a gente passa. E às vezes quando a gente para ouvir umas conversas, a gente sabe que tem sido muito, muito estranho mesmo, para os filhos, para os netos, para as crianças, para os adolescentes. Eu acho que jovem já tem a sua cabeça um pouco mais formada, já tem ali mais uma decisão, mas como é difícil quando a cabeça está sendo formada em tantas vozes, tanta bagunça no nosso meio. A palavra de Deus veio como direção: santificai-vos. Como, Deus, como que a gente vai poder ouvir a sua voz no meio dessa bagunça? Como que nossos filhos, nossos netos vão ouvir a voz do Senhor no meio dessa bagunça? Não tem mais esperança, está tudo acabado, chega! Vamos se esconder dentro de casa, que acabou tudo. Será que é isso que Deus falou para a gente fazer? Ele não falou para a gente fazer isso, mas também não é para a gente ficar sem fazer nada. O não ficar ali escondido também não quer dizer você não fazer nenhuma coisa. Você simplesmente se expor de peito aberto sem se preparar. Nosso Deus está desejando que a gente ouça essa voz. Ele deseja sim fazer maravilhas no nosso meio. Ele tem promessas sim sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as gerações que virão naturais e sobre as gerações espirituais que virão aqui nessa igreja. Ele tem promessas. Você crê nisso? Então precisa ter uma atitude, precisa ter uma busca. Sabe, irmãos, quando Deus colocou isso no meu coração, eu nem estava lembrando, gente,
que o tema desse mês era santificação, da intercessão das quartas-feiras. Eu não estava lembrando, mas o Espírito Santo ele sempre faz as coisas se encaixarem. E sabe, irmãos, eu queria que a gente tivesse isso em mente. Deus está nos convidando, Deus está nos chamando, nos convocando. Porque é fácil às vezes murmurar, a geração de hoje em dia, essa geração, olha que tempos difíceis. É fácil a gente ficar no mesmo lugar que o povo de Deus estava ali no deserto por 40 anos. Ó céus, ó vida, ó ar, ó terra. É fácil a gente murmurar, é fácil, é contagioso. Mas Deus não está chamando a gente para isso. Ele está tirando a mentalidade de deserto da gente. Ele está tirando a mentalidade de escravidão da gente. E Ele está gerando em nós um processo. Agora, para atravessar o Jordão, não ia ser o líder que ia lá, mas o povo ia tomar a sua resposta diante de Deus. Ia ser responsável pela sua atitude diante de Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Você quer ver maravilhas do Senhor na sua vida pessoal? Amém? Quantos aqui querem? Amém. Glória. Santificai-vos. Sabe aquele sonho, sabe aquela promessa que Deus tem para a sua vida e para aqueles que virão depois de você? Santificai-vos. Quantas vezes a gente não se acomoda? Mas eu já jejuei no ano passado. Eu já jejuei no tempo de fulano de tal. Eu já fiz esses propósitos e tal. Eu faço propósito quando alguém fala e tal. Santificai-vos. Santificai-vos. É tempo disso. É tempo da gente buscar isso. E lá em Josué capítulo 4, do 22 em diante, o que acontece? Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Olha o resultado da santificação. Eles passaram em seco, no meio de um lugar que era água, no meio de um lugar que não tinha possibilidade disso. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante vós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Tem uma frase que é a santidade ao Senhor, e essa frase está em alguns versículos. Quando eu fico pensando nisso, poxa, o que significa isso? Não é que Deus, a gente deseja que Deus seja santo, porque Ele é, Ele já é, o caráter dele é esse, a pessoa dele é essa, Ele é santo. Santidade ao Senhor é uma bandeira que o povo de Deus levanta, é uma bandeira que eu e você decidimos por posição própria, porque Ele não quer ninguém empurrado, Ele quer que eu e você a gente decida levantar essa bandeira. Eu vou buscar me santificar cada dia, pelo meu Deus. Esse processo de santificação ele começou lá quando a gente se rendeu a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A gente falou: Jesus, eu já entendi que eu tentei fazer as coisas do meu jeito e não consegui, eu me rendo, eu desisto de fazer as coisas do meu jeito, eu desisto de tentar, viver a vida do meu jeito, eu me entrego ao Senhor. Vem ser o meu Senhor, vem mandar na minha vida, vem dirigir a minha vida, vem conduzir a minha vida. Quando a gente se entrega a Jesus, esse processo de santificação começa. Mas não pode parar, não pode parar. Ele é contínuo, é um processo de santificação até o tempo onde a gente vai ver Jesus face a face, até o tempo onde nós teremos um corpo glorificado. Mas enquanto há tempo, a gente precisa buscar essa santificação, porque sem santidade, o que acontece? Ninguém verá. Ninguém verá. E será que não é um tema que a gente tem se esquecido? Será que não é um tema que a gente tem falado assim: não, isso aí não rende bope? Talvez não é um tema muito gostoso de se falar. Poxa, precisamos de santificação, precisamos que esse ouro seja refinado pelo fogo, que o fogo consuma as impurezas. Precisamos nos expor a isso, como vasos na mão do oleiro, a ponto que o oleiro possa refazer, possa moldar, possa amassar. Então o primeiro ponto é esse: santificar para viver as maravilhas de Deus. E o segundo ponto, irmãos, que eu falei assim: meu Deus, que coisa, tá? Logo depois, no capítulo 7 de Josué. Capítulo 7 de Josué, versículo 1, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi,
filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 7. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomaram-nos, contaram-nos que ficássemos além do Jordão. Aqui Josué também, deu uma cambaleada aqui. E do 10 ao 13. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizeram condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te e santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podeis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Até aqui. Poxa, o povo de Israel de novo, uau, teve uma vitória que o povo jamais algum na face dessa terra viu. Passaram a seco, de novo. 2 vezes, não foi só uma não. Uma vez foi Deus que mandou, aquele Moisés levantou o cajado, o mar se abriu, passaram. A segunda vez, Deus deu essa autoridade para o povo e falou: olha, é para vocês se santificarem, para vocês verem as maravilhas de Deus, viverem as maravilhas de Deus. Ok, o povo santificou, experimentou essas maravilhas, experimentou um milagre que talvez eles nunca nem imaginassem que poderiam viver. Ok, que bênção, uau, estamos ali voando alto. Vem uma guerra, vem uma situação ali de um povo que eles têm que se opor a esse povo. E eles são derrotados de uma maneira vergonhosa. Eles são destruídos por esse povo de uma maneira vergonhosa. Algo muito vergonhoso ali aconteceu com eles. Josué de repente se vira contra Deus: Deus, por que você fez a gente sair do Jordão? Então, por que você fez tudo aquilo? Para que toda aquela polpa? Se era para a gente morrer aqui? Josué estava com um olhar de culpar Deus, como muitas vezes a gente tem, né, irmãos? A primeira pessoa, a pessoa que mais faz tudo certo, sempre fez, a pessoa que todo o caráter dela é bondade, a pessoa que todo o caráter dele, ele é amor. Às vezes a gente se volta e acha que é culpa dele, e a gente não percebe algumas situações aqui, no nosso eu, no nosso interior. E aconteceu isso. O povo de Israel aqui, ele cobiçou. Ele quis outras coisas. Deus deu uma ordem para eles que era específica, não era para eles pegarem daquelas coisas. Deus já estava treinando na vida deles uma obediência. Deus já estava treinando na vida deles várias questões que depois Jesus vai mostrar para a gente. Por que o povo de Israel teve que passar 40 anos no deserto? É um povo que demorou muito para aprender a obedecer a Deus. E por que Jesus depois vai falar qual que é a linguagem de amor de Deus? Aquele que me ama, aquele que guarda, aquele que obedece os meus mandamentos. O povo de Israel demorou muito para aprender isso. Será que a gente também não tem demorado para aprender? Sabe, tinham coisas ali que Deus já tinha dado ordens a eles para se guardarem, para não fazer, para não cometer aquilo. E eles foram atraídos por um desejo, por uma vontade, por si mesmo, pela sua própria vontade. Aqui foi na pessoa de Acã. E sabe, irmãos, esse segundo ponto foram esses 2 pontos que Deus ministrou para mim: santificar para viver as maravilhas de Deus, e santificar para se recuperar dos erros. Tem momentos na nossa vida que a gente passa por consequências das nossas próprias atitudes. A gente resolve fazer algo e a gente passa pelas consequências, porque é a lei da semeadura e da colheita. Assim como se eu semear uma semente boa, eu não vou colher só uma semente boa, vou colher várias. Se eu semear desobediência também, eu vou colher várias situações na minha vida ou na vida dos meus amados. Não é porque Deus é mau, não é porque eu estou falando uma palavra rigorosa. Não, é a palavra, é a verdade. É aquilo que a gente escolher semear. Deus dá o livre-arbítrio, mas a responsabilidade do que nós vamos fazer com ele é nossa, é minha.
Vocês não decidem por mim, eu não decido por vocês. É de cada um de nós a decisão do que a gente vai fazer com essa escolha que Deus deixou ao nosso favor. E Deus deseja que a gente consiga se recuperar dos nossos erros. A direção de Deus aqui para esse povo que tinha escolhido virar as costas para Ele era: se santifiquem. Assim como para vocês conquistarem o sonho, é para vocês se santificarem, para vocês serem reconstruídos também de uma grande derrota. Se santifiquem. A resposta é a mesma. A resposta é a mesma. Acã pegou coisas que não devia, ele cobiçou coisas de quem? Da glória, né? Que tem esse significado das coisas que não são de Deus, as coisas mundanas. Será que a gente, no nosso coração, também não tem cobiçado coisas que a gente não deveria? Feche os teus olhos. Nessa direção que Deus me deu sobre a gente se santificar, quando eu me lembrei que a gente vai passar esse mês inteiro falando sobre isso nas quartas-feiras, a direção que eu senti de Deus é de chamar a igreja para um tempo de santificação. É muito fácil a gente falar que a nossa realidade não está fácil. É simples a gente ficar murmurando e reclamando das situações que a gente tem vivido, que a gente tem enfrentado desafios, que, poxa, algumas coisas ainda não aconteceram, parecem estar emperradas. Às vezes é fácil a gente olhar para isso, mas o que Deus está levando a gente a olhar e a tomar o nosso lugar de responsabilidade. Você quer ser responsável por aquilo que Deus tem a fazer sobre a sua vida? Você quer escolher? O que você quer escolher? Porque sabe, irmãos, a gente sempre está fazendo escolhas, e não escolher Deus é uma escolha. Não se entregar a Ele é uma escolha. Não buscar a santificação é uma escolha. Ele quer fazer maravilhas, mas para que Ele possa fazer maravilhas no nosso meio, nós precisamos assumir o nosso lugar de responsabilidade nisso. Deus, o Senhor está movendo no meu coração aqui para me santificar, para tirar certas coisas da minha vida que tem me levado a pensamentos ruins, que tem me levado a ficar ansioso, que tem me levado, Deus, talvez para coisas que não agradam o teu coração. Então entrega isso ao Senhor agora. Faça o seu voto de santificação. Você quer ver as maravilhas de Deus? Você quer viver as maravilhas de Deus? Eu queria que a gente, como igreja, não precisa vir se você não tiver essa vontade, mas se você está com essa vontade no seu coração, se você tem essa expectativa de que Deus vai responder, de que Deus é real, Ele é verdadeiro, Ele vai responder, e você vai viver as maravilhas de Deus, levanta do seu lugar e vem até a frente. Se você também quer entregar diante de Deus alguma derrota, alguma situação de vergonha na sua vida, e você deseja talvez ser refeito, ser reconstruído pelo oleiro, vem até a frente. Assim como o mesmo povo de Deus passou por uma vitória imensa e por uma derrota imensa, a gente também na nossa vida tem passado muitas vezes por sinais de vitórias que Deus derramou, Deus quer derramar sobre nós, e às vezes sobre derrotas que Ele não queria que a gente passasse. Traga isso agora, faça o seu voto com Ele. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, paguem o preço. É necessário sim você negar a si mesmo, você tomar a sua cruz e seguir Jesus. Pague o preço da santificação, você não vai perder. Eu queria fazer um convite então para a igreja, para aqueles que quiserem, porque esse processo de santificação ele não é uma imposição. Assim como talvez Josué falou para o povo e quem quis fazer teve suas consequências tanto de bom ou de ruim, né? A gente também, na nossa vida, a gente tem as nossas escolhas. Se você quer fazer o seu voto diante de Deus, ter esse processo de santificação, Deus está nos chamando. É nítido isso. É nítido isso. Ele está falando, eu tenho maravilhas para fazer, mas santificai-vos. Tem um passo primeiro. Tem o agrada-te do Senhor primeiro. Tem buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para depois as demais coisas serem acrescentadas, para depois Ele realizar os desejos do nosso coração. Existe um passo de consagração
é real. Foi isso que Deus mostrou. Eu quero fazer maravilhas nessa igreja, nesse lugar, mas precisa ter santificação, precisa ter essa busca. E sabe, irmãos, começa. Eu não quero impor sobre vocês, vamos fazer um jejum disso, vamos fazer uma consagração disso, daquilo. Você e Deus, ora, faça o seu propósito diante de Deus, ouça Ele falando. Se Ele está te direcionando a deixar de fazer algumas coisas que você tinha prazer em fazer nesse processo de santificação, dê um ato de confiança ao seu Deus. Acredite que Ele vai honrar esse voto que você vai fazer diante dEle.